Olha, vamos conversar sobre uma coisa que muita gente que menstrua conhece, e conhece bem, aqueles dias antes do ciclo chegar. Para a maioria, é um período de desconforto, um incômodo, né? Mas, para uma minoria, a realidade é bem mais severa. Sabe aquela fadiga que não passa? As mudanças de humor repentinas, uma tristeza que parece que vem do nada, todo santo mês? Soa familiar, né? São sinais clássicos da famosa TPM, a tensão pré-menstrual, que atinge até 90% das pessoas que menstruam. Então essa é a grande questão. Porque para algumas pessoas esses sintomas não são só um incômodo. Não é só estar de TPM. É algo que realmente incapacita. Então vamos lá, vamos entender qual é a linha que separa esses sintomas super comuns de uma condição que é de fato debilitante. Olha só que interessante esse gráfico. A gente vê que a maioria das pessoas, quase metade, tem sintomas leves. Outra parte grande, um terço, já sente uma TPM de moderada a severa. Mas o nosso foco está naquela fatia menor, entre 3 e 8%. É um grupo que enfrenta algo muito mais intenso. E é para esse grupo que a experiência tem nome. Não é só TPM forte, é uma condição médica diagnosticável chamada transtorno disfórico pré-menstrual, ou TDPM. E isso, gente, faz toda a diferença. Tem um nome para o que se sente, é o primeiro passo para conseguir entender e, claro, buscar ajuda. Ok, mas afinal, o que é exatamente o TDPM? Como é que a medicina define essa condição? Bom, a definição diz que é uma forma severa de TPM. Mas a parte mais importante, a palavra-chave aqui é prejuízo funcional significativo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a coisa é tão séria que atrapalha de verdade a vida. Atrapalha o trabalho, os estudos, os relacionamentos. Não é só um dia ruim. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa assim, a TPM é tipo uma garoa, sabe? Incomoda, você talvez precise de um guarda-chuva, mas segue a vida. Agora, o TDPM é uma tempestade, daquelas que te forçam a parar tudo, que te impedem de sair de casa. A diferença não é o tipo de sintoma, mas a intensidade e o impacto que ele causa. E para não parecer que é algo subjetivo da cabeça da pessoa, existe um critério de diagnóstico bem rigoroso que vem do DSM-5, o Manual de Saúde Mental. Para ter o diagnóstico de TDPM, precisa ter pelo menos 5 sintomas específicos. E o mais importante, pelo menos um deles tem que ser um sintoma de humor bem pesado, tipo depressão, ansiedade ou uma irritabilidade fora do comum. E claro, tudo isso tem que aparecer sempre antes da menstruação e sumir depois. Tá, mas por que isso acontece? Vamos olhar para a ciência por trás disso. Porque a causa do TDPM geralmente não é o que a maioria das pessoas imagina. O que muita gente pensa, e é um grande mito, é que o TDPM é um desequilíbrio hormonal. Tipo, a pessoa tem hormônios a mais ou a menos. Só que não é bem assim. A ciência mostra algo bem mais interessante. O problema não são os hormônios em si. Os níveis hormonais são normais. A questão toda é uma sensibilidade anormal do cérebro a essas flutuações que acontecem todo mês. Ou seja, o cérebro reage de forma exagerada a uma mudança que é totalmente normal no corpo. E essa reação exagerada do cérebro mexe com a química dele. Essas mudanças hormonais, que são normais, acabam causando uma queda brusca de substâncias como a serotonina. E a serotonina é super importante para regular o nosso humor. Pronto, tá aí a explicação para aqueles sintomas tão intensos de depressão e ansiedade que aparecem no TDPM. Ok, a gente já entendeu a ciência. Agora vamos ver como isso se traduz na vida real. Porque o impacto do TDPM vai muito além de um simples mal-estar. 70%. É muita gente. Esse é o percentual de pessoas com TDPM que dizem que a produtividade no trabalho ou nos estudos despenca por causa da condição. Isso mostra o quanto a coisa pode ser paralisante. E não para por aí. Os relacionamentos amorosos também são muito afetados. O risco de um relacionamento terminar é 22% maior para quem tem TDPM. Dá para imaginar a tensão que essa condição coloca nos laços mais próximos, né? E olha só a diferença nesse gráfico. É gritante. Dificuldades sociais. Quem tem TPM leve, 26% relata isso. Agora, quem tem TDPM, o número pula para 93%. 93%. Basicamente, para quase todo mundo com TDPM, o isolamento e os conflitos com outras pessoas se tornam uma regra. Agora, a gente chega no dado talvez mais pesado e alarmante de todos. 72%
Essa é a porcentagem de pessoas com TDPM no estudo que já tiveram pensamentos suicidas. Isso coloca o TDPM no outro patamar. É uma questão de saúde mental muito séria e que precisa de atenção urgente. Bom, depois de ver um impacto tão severo, a gente precisa falar de solução, né? Do caminho para melhorar. E a boa notícia é que sim, existem formas claras de diagnosticar e tratar o TDPM que realmente funcionam e podem mudar essa realidade. O primeiro passo para um diagnóstico correto é a própria pessoa se observar. O que os médicos recomendam, e é considerado o padrão ouro, é anotar os sintomas todos os dias. Fazer um diário mesmo, por pelo menos 2 ciclos menstruais seguidos. É com esse diário na mão que se consegue confirmar que os sintomas são mesmo cíclicos. E o tratamento? Geralmente envolve uma combinação de coisas. Mudanças no estilo de vida, como exercício e controle de estresse, já ajudam. A terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, é ótima para aprender a lidar com as emoções. E, claro, tem a medicação. Antidepressivos que atuam naquela questão da serotonina que a gente falou, ou até contraceptivos hormonais, podem ser a principal linha de tratamento para controlar os gatilhos. Então, o que a gente precisa guardar de tudo isso é o seguinte: transtorno disfórico pré-menstrual não é frescura, não é exagero. É uma condição médica de verdade com uma base biológica, consequências sérias, mas, e esse é o ponto mais importante, é tratável. Perceber que esses sintomas tão fortes não são normais já é o primeiro grande passo, é o mais poderoso de todos. A partir daí, buscar informação, conversar sobre o assunto e procurar ajuda profissional pode literalmente transformar a vida de quem passa por isso. E quem sabe, a vida de alguém que a gente conhece.